O Botafogo tirou onda ontem mais uma vez e é um efeito John Textor, né? Inclusive vou colocar isso no título aqui desse vídeo. Botafogo ontem apareceu em mais de 180 países. A marca Botafogo, o projeto de John Textor de internacionalização do clube, de globalização do Botafogo, teve a sua primeira atitude. Para muitos, pode não significar tanta coisa, mas se a gente for analisar no contexto do que o Botafogo se encontra, há um ano atrás o Botafogo estava caindo de divisão e hoje o Botafogo está aí em vias de se tornar um clube rico, né? Com um sócio majoritário bilionário e aparecendo na principal liga do mundo com a sua marca, com o seu escudo, com mais de 180 países e milhões de pessoas o assistindo, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, dar um pouco da minha opinião e também falar aqui nesse vídeo, mais uma vez, de Luiz Castro, né? A negociação que se arrasta, a negociação que está aí, pelo menos, perto do fim. Nós teremos amanhã também, essa semana, no início dessa semana, o jogo entre o Al Duhail contra o Qatar SC, que provavelmente deve ser a última partida de Luiz Castro sobre o comando do Al Duhail. Conversei com o empresário do Luiz Castro dessa vez. Já tinha conversado com o Luiz Castro, ele despistou. Conversei ontem com o empresário dele. Vocês vão saber as respostas aqui. Eu vou passar para vocês aí, aqui no vídeo. Então segura aí, vai rolar a nossa vinheta e eu volto para a gente conversar um pouquinho. Voltando aqui para a gente conversar sobre Botafogo de Futebol e Regatas, o nosso glorioso. Meu nome é Matheus Medeiros, faço parte aqui do canal do Medeiros, onde o meu objetivo é informar vocês, torcedores do Botafogo, sobre tudo que está se passando pelo noticiário do Glorioso e também muita opinião aqui também. Gosto de ler bastante os comentários de vocês. E peço a moral de você se inscrever aqui no canal do Medeiros, tá? Estamos quase chegando a 16 mil inscritos, um crescimento enorme. Obrigado para todo mundo que está participando, comentando, deixando o like, se inscrevendo, participando das lives. Prometo que no início dessa próxima semana, na verdade, nessa semana agora, que começou hoje, né? Domingo, né? Prometo que nessa semana eu faço algumas lives aí, antes do jogo que a gente vai ter contra o Flamengo aí na quarta-feira, né? Clássico aqui no Rio de Janeiro. E vou fazer umas lives para a gente debater um pouco mais sobre esse assunto. Porém, o Botafogo está voltado muito mais para as situações fora de campo do que propriamente para dentro de campo, o Campeonato Carioca, né? O Botafogo está ali no G4 do Campeonato Carioca, mas as principais notícias são aí envolvendo contratação de treinador, assinatura de contrato da SAF, o extracampo do Botafogo aí é o que está comandando o noticiário ultimamente. E aproveitando para dizer que eu conversei ontem com o Antônio Teixeira, empresário do Luiz Castro, né? Já tinha conversado com o Luiz Castro essa semana. Ele me respondeu muito educadamente, falando que tá focado no jogo agora, dessa semana, contra o Qatar SC, que não queria falar sobre futuro ainda, né? De forma oficial, e que o empresário dele estava tratando as negociações. E aí me passou o contato do Antônio Teixeira, empresário do Luiz Castro, e eu fui perguntar a ele, né? Perguntei a ele como é que tá a situação de Corinthians, Botafogo, o que ele tem a me dizer, se já tem, né, algum negócio fechado, porque se a gente vê as notícias da imprensa aqui no Brasil, a imprensa paulista diz que ele está encaminhado com o Corinthians. Essa foi a tônica dos últimos dias, que acertou com o Corinthians, com tudo mais. A imprensa carioca, depois dessas notícias que eu acabei de dizer aqui, fala que o John Textor não desistiu. O John Textor ainda continua, né? Ligou para o próprio Luiz Castro, porque ele que está negociando. Isso aí eu trouxe aqui também no canal do Medeiros, que o André Mazuco, diretor de futebol do Botafogo, não está participando dessa negociação. A negociação do treinador do Botafogo está sendo feita pelo próprio John Textor. E a última informação foi que o John ligou
para o Luiz Castro para dizer que ele é o principal nome do projeto de médio e longo prazo do Botafogo. Que ele é a pessoa ideal para liderar esse projeto, que vai ter tempo para trabalhar, vai ter tempo para construir uma história, né? E esse é o trunfo do Botafogo desde sempre. O Corinthians, a gente sabe muito bem que o Corinthians já tem um time montado, o Corinthians está na Libertadores, uma pressão enorme para resultados imediatos. O Botafogo acabou de ser adquirido pelo John Textor, que está iniciando um projeto de deixar o Botafogo como um dos principais clubes brasileiros novamente. Tem tempo que o Botafogo não disputa Campeonato Brasileiro em relação a títulos. Tem tempo que o Botafogo não fica ali naquele nível de estar entre os primeiros colocados. Então, assim, o projeto do Botafogo é médio prazo, longo prazo, para o Botafogo daqui a algum tempinho estar ali disputando com Palmeiras, com o próprio Corinthians, com o Atlético Mineiro, com o Flamengo. E o John Textor deixou muito claro isso na ligação para o Luiz Castro, que seria um trabalho parecido com o que ele fez lá no Porto, em Portugal, né, de iniciar um projeto e se estabelecer dentro desse projeto, fazendo parte dessa história. Então isso deve ter balançado com certeza o Luiz Castro, e o tom nas últimas horas da imprensa paulista é de que o Corinthians, neste momento, já não tem tanta convicção assim se realmente o Luiz Castro vai para lá, né? Apesar de ter acertado financeiramente, coisa que ele também fez com o Botafogo. O Corinthians chegou a um acordo financeiro com o Luiz Castro, o Botafogo também tem esse acordo financeiro. Agora tem a questão da multa rescisória com o Aldo Rail, né? O Corinthians não está disposto a pagar a multa rescisória e o John Textor já avisou que, se for necessário, ele paga a multa de forma integral, a multa de 1 milhão de euros. Então, assim, eu diria hoje que, obviamente, o Botafogo está com mais condições de fazer a contratação, porém, quem vai bater o martelo é o Luiz Castro. E na conversa que eu tive com o empresário, ele continuou despistando. Não quis dizer que está fechado com ninguém, falou para mim com as seguintes palavras: Luiz Castro tem um jogo importante nessa semana, após isso teremos provavelmente uma definição e tudo pode acontecer, tá? Ele pode ficar até no Catar, se ele quiser, ele pode ir pro Corinthians, ele pode ir pro Botafogo, ele está definindo ainda. Então essas foram as respostas do empresário para mim ontem, então é isso que eu tenho que passar para vocês. Não mudou muita coisa, não mudou muito o cenário, né? Já tinha passado isso aqui nos últimos dias, tentei mais uma informação, mais uma confirmação com alguém que está participando, que é o empresário, mas ele também não quis confirmar muita coisa. O jeito, então, é esperar, aguardar os dias passarem, continuar sendo chato, perturbando o empresário do atleta, essa negociação toda para ver qual será, então, a definição aí. Muito provavelmente acontecerá depois do jogo entre Qatar SC e o Al Rail, que deve definir o título do Al Saad. O Al Saad é o líder do Qatar, né? É o líder da liga lá do Qatar e está a uma vitória do título, né? Ou então, se o Al Rail perder a partida, também já se sagra campeão o Al Saad lá no Qatar. O Al Rail é o vice-líder, mas com muitos pontos atrás, o time do Luiz Castro. Então é isso, vamos ver aí a definição. É difícil, eu sei que tá todo mundo ansioso, essa disputa com o Corinthians, né? Primeira contratação do Botafogo, já tem uma grande disputa aí, com o Corinthians, um entrave muito grande. Vamos ver qual vai ser o final dessa novela, né? O importante dizer é que, se ele escolher o Corinthians, o Botafogo já tem negociações com um plano B de nível igual ou melhor para muitas pessoas, mas segue sendo o Luiz Castro o nome preferido do John Textor, que está fazendo tudo e mais um pouco para trazer o português Luiz Castro aqui para o Botafogo. Não vai ser por falta de vontade, por falta de esforço do John Textor, caso o Luiz Castro não venha. Vai ser pura escolha dele pelo Corinthians. Mas, ao contrário do que a imprensa paulista vem falando, não tem nada acertado ainda. Veremos nos próximos dias aí. Deixe seus comentários. Eu acho que a torcida do Botafogo não tem que ficar irritada com o Luiz Castro. São coisas normais de negociação. Você recebe duas propostas, você precisa realmente analisar, precisa mesmo minuciosamente, você precisa analisar todos os cenários, os prós, os contras, antes de você decidir onde você vai trabalhar, cara. Né? Às vezes a gente como trabalhador normal, a gente recebe duas propostas de emprego. Eu sei que é difícil, né? No contexto atual hoje, você receber duas propostas de emprego. Mas vamos imaginar um cenário que você tem duas propostas de emprego.
você vai analisar lado financeiro, um projeto onde você vai ter talvez uma chance de subir mais na carreira. Então, assim, quando você tem duas propostas de emprego, cara, não é algo que você precisa resolver rápido. Você tem que analisar, tem que tomar a decisão com muita certeza. Então é isso, cara. Não tem que ficar chateado com o Luiz Castro. O cara tá decidindo para onde qual vai ser o próximo clube da carreira dele. Algo muito importante. E vamos torcer que ele escolha o Botafogo aí nos próximos dias e dê tudo certo. Beleza? Isso que eu queria conversar com vocês nesse domingão, início de semana. Tem clássico essa semana, Botafogo e Flamengo. Tem definição de Luiz Castro. Tem assinatura de SAF. A semana tá só começando, hein? Então, fiquem ligadinhos aqui no canal do Medeiros que tem muita novidade nos próximos dias. Valeu!